Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa terceira aula, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de NR33, relacionado a trabalho em espaços confinados, tá bom? A área industrial, ela é uma área que ela tem muitos equipamentos e máquinas de grande porte. Então, às vezes é necessário que seja realizado atividade em espaço confinado, às vezes para fazer manutenção, ou às vezes até mesmo para executar alguma atividade rotineira. Então, é muito importante eu passar para vocês um pouco sobre NR33. A gente vai ter a oportunidade posteriormente de se aprofundar um pouco mais, mas hoje a gente vai falar sobre os pontos principais, que é um conhecimento fundamental que vocês precisam ter, tá bom? Para que a gente consiga avançar. E aí, falando um pouco a respeito da NR33, ela foi publicada em dezembro de 2006 pela portaria 202, tá? Então ela era uma norma que já era um pouco complexa naquela época, e ao passar do tempo ela passou por atualizações, aperfeiçoamento, para que hoje ela possa ser mais aplicável e de melhor compreensão para o empregador, tá? Então, posteriormente, nós tivemos uma alteração em 2012, então houve aí um hiato de 6 anos sem atualização. Depois, em 2019, ou seja, 7 anos, tá? E a última atualização foi em 15 de junho de 2022, quando foi publicada pela portaria 1690. Então, aqui foi a última atualização da NR33, tá? E o principal, antes de tudo, é da gente entender como é que se gerencia um espaço confinado, como é que você faz a gestão dos riscos desse tipo de atividade. É importante a gente entender o que a NR33 trata, o que ela considera um espaço confinado, tá? Então é importante a gente se atentar para o termo que a norma utiliza, que é simultaneamente. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos três características e que todas essas três características elas têm que ser atendidas. Ou seja, às vezes você pode ter um local de difícil acesso em uma empresa, mas não necessariamente ele vai ser um espaço confinado. Vai depender das características que ele tem. Então, por exemplo, a primeira é que é um local não projetado para ocupação humana contínua. Ou seja, é aquele local que não tem condições ideais para que uma pessoa, por exemplo, trabalhe diariamente lá 8 horas por dia. Então, normalmente é um ambiente em que vai ser realizada a manutenção, por exemplo, e aí vai ser realizada o tempo da execução da atividade e após todo mundo sair do ambiente. Ou então, para realizar qualquer outro tipo de atividade, também de forma não contínua, tá? Então, isso é o primeiro item obrigatório. O segundo é em relação a possuir meios limitados de entrada e saída. Ou seja, às vezes, em uma indústria, a gente pode ter um espaço confinado que ele seja próximo da entrada. E isso, inclusive, até facilita a comunicação entre o vigia e os autorizados que estão lá dentro. Porém, a gente tem obras de grande porte, de construção civil pesada, que às vezes você vai ter um espaço confinado muito grande. E às vezes você dificilmente vai conseguir até mesmo ter um contato visual com quem está lá dentro. E aí por isso que entra a importância da comunicação via rádio. E aí às vezes a saída ela não é a mesma entrada. Às vezes ela fica em um local mais distante. Porém, a gente também encontra, inclusive a maioria deles, espaços confinados onde a entrada é a saída. Ou seja, você tem uma condição bem limitada em relação a esse trânsito de entrada e saída, tá bom? E a terceira característica é em relação a em que exista ou possa existir atmosfera perigosa. O que isso quer dizer?
Às vezes existe um espaço confinado que você já sabe, já houve o reconhecimento que dentro dele existe uma atmosfera perigosa. Ou seja, lá dentro pode ter a perda de oxigênio ou excesso. Lá dentro pode ter algum gás explosivo, tá? Então, às vezes, essa condição ela já é reconhecida e aí os cuidados devem ser tomados antes da entrada. Porém, ela pode se tornar, ou seja, pode ser que a atividade foi liberada e durante a atividade houve ali a fuga de algum gás ou então a perda ou o acúmulo de oxigênio e de repente a atmosfera que era controlada se tornou perigosa, tá? Então essa condição ela tem que ser levada em conta. E aí a norma ela traz o conceito do que é considerado uma atmosfera perigosa. Então aqui, diferente do termo simultaneamente, a atmosfera perigosa ela pode ser uma dessas opções. Ou seja, qualquer uma dessas três opções aqui que existirem dentro do espaço, ela já vai ser considerada uma atmosfera perigosa. Então, por exemplo, deficiência ou enriquecimento de oxigênio. A gente tem uma condição ideal de oxigênio entre 19,5% e 23%. Então, o que isso quer dizer? Que essas condições são ideais para que alguém consiga permanecer em um espaço sem maiores complicações. Já quando você tem uma quantidade menor do que 19,5 e maior do que 23, aí você tem um risco, porque aí você vai ter uma deficiência de oxigênio, onde a pessoa vai precisar de uma máscara autônoma, ou então um enriquecimento de oxigênio, que aí é quando o ambiente tem oxigênio em excesso e aí acaba se tornando uma atmosfera explosiva. Por quê? Porque fica em condições ideais de qualquer faísca, qualquer condição anormal dentro do ambiente, pode ocasionar uma explosão, tá? Presença de contaminantes com potencial de causar danos à saúde do trabalhador. Então, às vezes, dentro do espaço, pode se formar uma atmosfera com alguma liberação de gás, e esse gás, sendo tóxico, ele pode comprometer a segurança do espaço e seja caracterizada como uma atmosfera explosiva, ou seja, aquilo que eu mencionei antes, uma condição que você já sabe que existe, tá? Então, ela já foi reconhecida, então todos os cuidados necessários devem ser tomados antes da entrada nesse espaço, tá? E aqui a norma traz uma observação importante, tá? Os espaços não destinados à ocupação humana, com meios limitados de entrada e saída, utilizados para armazenagem de material com potencial para engolfar ou afogar o trabalhador, são caracterizados como espaços confinados. Ou seja, vamos pensar, por exemplo, num silo que armazena grãos, tá? Que é um material granulado, onde existe o risco de engolfar, ou seja, o funcionário, se ele pisar em cima desses grãos, a tendência é que ele afunde e ele acabe sendo totalmente engolido pelos grãos, tá? Então, por isso que a NR33 também considera essa condição onde você tem armazenamento de grãos, ou seja, que tem essa condição de engolfar ou afogar, você tem também a característica de um espaço confinado, tá bom? E aí, em relação às responsabilidades, a gente tem alguns personagens, tá, que fazem parte da gestão do espaço confinado. A primeira é a organização, a segunda é o responsável técnico, a terceira é o supervisor de entrada, o quarto é o vigia, o quinto é o funcionário autorizado a realizar a atividade e o sexto é a equipe de resgate. Então, esses 6 personagens fazem parte dessa gestão e cada um, dentro dessa gestão, tem um papel fundamental para que tudo possa ocorrer
de maneira planejada, tá? E aí aqui a gente tem algumas obrigações da empresa em relação ao espaço confinado. Então, a norma vai dizer que o empregador ele tem que nomear um responsável técnico, ou seja, aquela pessoa responsável por catalogar e gerenciar esses espaços, tá? Ele também precisa assegurar os recursos para que esse responsável técnico ele realize as atividades dele, assegurar que o gerenciamento dos riscos contemple as medidas de prevenção para garantir a segurança de todos, não só que realizam a atividade de maneira direta, mas também como de forma indireta. Ele também vai providenciar a sinalização e o bloqueio dos espaços confinados, ou seja, quando eu tenho um espaço confinado catalogado e reconhecido dentro da empresa, ele precisa estar sinalizado e ele tem que estar trancado, ou seja, o acesso para esse espaço não pode ser livre, é um local de acesso restrito. Ele também precisa providenciar a capacitação inicial e periódica, tá? Tanto do supervisor de entrada, como dos vigias, dos autorizados e da equipe de emergência e salvamento. Então, por exemplo, o responsável técnico, pela ANR33, ele não precisa de um treinamento específico para atuar, até porque ele vai atuar na gestão. E esses outros personagens que nós apresentamos aqui agora, eles fazem parte da execução da atividade. Por isso que a gente tem aí essa condição de que esses personagens da execução, eles tenham treinamentos, tanto inicial, que no caso do supervisor de entrada é 40 horas, do vigílio autorizado são 16 horas, e uma reciclagem anual, tá? Que no caso do supervisor de entrada é de 8 horas, e dos vigias autorizados também é de 8 horas, tá? Ele também precisa garantir que todos os equipamentos necessários estão disponíveis para o controle que foi previsto no PGR, assegurar que os serviços de emergência e salvamento e simulados, tá? Estão disponíveis e o simulado é realizado, e ele precisa supervisionar as atividades executadas pelas organizações contratadas, ou seja, digamos que foi contratada uma empresa terceirizada para realizar alguma atividade dentro de um espaço confinado. Então, o empregador ele é obrigado a também estender toda a gestão, todas as medidas de prevenção para essa empresa terceirizada, tá? E em relação ao responsável técnico, que ele é designado pelo empregador, ele precisa identificar e elaborar o cadastro de espaço confinado, ou seja, quando o empregador ele designa um responsável, o papel dele é fazer uma vistoria na empresa, identificar os potenciais pontos de espaço confinado e, posteriormente, de forma bem específica, fazer uma inspeção desses locais para que realmente seja identificado se é um espaço confinado ou não. E aí essa classificação, ela vai levar em conta justamente aquelas três características. Não é possível para a ocupação humana, ou seja, não é projetado para a ocupação humana, meios limitados de entrada e saída e possibilidade de formação de atmosfera atmosfera perigosa, tá? Então, a análise do espaço, ele precisa levar em conta essas três características. E como a gente viu, precisa ser as três ao mesmo tempo. Não pode ser uma ou duas, tem que ser as três, tá? Porque, como eu falei, às vezes, na nossa percepção, existe um espaço que ele é de difícil acesso, mas nem sempre ele é um espaço confinado. Às vezes é um local que ele é menor, mas às vezes é um local que tem ventilação, é um local que não vai, por exemplo, criar a condição de você ter um aumento de oxigênio ou diminuição, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta.
Ele também precisa adaptar o modelo da PET, que é a permissão de entrada e trabalho, justamente para poder atender às particularidades da empresa. Então, a gente tem aqui na NRT3 um modelo de PET, tá? A gente tem um modelo de PET na NR33, e aí o que o responsável técnico precisa fazer é adaptar a realidade da empresa, tá bom? Elaborar procedimento de segurança relacionados ao espaço confinado, ou seja, toda empresa ela precisa ter um plano, um procedimento interno para fazer a gestão dos espaços, tá? Justamente porque quando você tem um procedimento, você vai estender ele tanto para funcionários próprios como terceiros. E aí todo mundo que for realizar atividade em espaço confinado vai ter que seguir os parâmetros daquele procedimento. Então, por isso que os funcionários que trabalham em espaço confinado, além do treinamento da legislação da NR33, eles também precisam ter um treinamento do procedimento interno da empresa para que eles possam entender de que forma a empresa ela faz o gerenciamento dos espaços confinados, obviamente, né, de acordo com a NR33, tá? Indicar os equipamentos para trabalho em espaços confinados, ou seja, dependendo da condição ou da atmosfera desse espaço, todas as ferramentas portáteis, elas precisam ser blindadas, ou seja, elas têm que impedir a geração de centelha, a geração de eletricidade para o meio externo, tá? Ou então, por exemplo, é um ambiente que vai precisar de ventilação, insufladores, exaustores, é um ambiente que vai precisar de lanterna, tá? Ele também vai definir em relação aos medidores, aos detectores de gás, tá? Porque normalmente o detector de gás, ele vem de fábrica padrão, tá? Para medir 4 tipos de gases. Ele vai medir a quantidade de oxigênio, monóxido de carbono, gases inflamáveis e também o gás sulfídrico. E aí, caso em um determinado espaço confinado exista alguma substância específica, como por exemplo a amônia, aí você precisa adquirir um equipamento específico para medir a amônia, tá? Então, nessa análise, também o responsável técnico ele tem que levar em conta isso. Elaborar o plano de resgate. Então, por exemplo, você pode ter espaços confinados na vertical, na horizontal, e isso influencia na forma que você vai fazer um possível resgate. Porque às vezes não é possível, até pelas dimensões do espaço, você inserir uma prancha de resgate rígida. Então, às vezes, você vai ter que inserir aquela chamada maca envelope, que a gente conhece também como a maca SCAD. Então, cada espaço tem a sua particularidade, e aí é por isso que o responsável técnico ele tem que levar em conta essas condições para que ele possa fazer essa gestão, tá? E ele também vai coordenar a capacitação, tá? A capacitação dos personagens do espaço confinado para que ele possa garantir que todo mundo esteja com seu treinamento válido e, obviamente, também relacionado ao ASO, é necessário que todo funcionário que vai trabalhar em espaço confinado, ele precisa estar de acordo com os exames complementares que foram definidos pelo médico do trabalho, e no ASO dele tem que constar a opção que ele é apto para espaço confinado, porque quando o funcionário vai trabalhar em espaço confinado, ele faz os exames específicos, além da avaliação psicossocial, e no ASO, o médico também vai precisar fazer algumas avaliações físicas, tá? Justamente relacionadas à atividade no espaço confinado. E aí o médico vai determinar se essa pessoa é apta ou não. Então, resumindo, não é só a pessoa fazer os exames e fazer o treinamento.
do ASO também tem que constar a opção que ele é apto a realizar trabalho em espaço confinado, tá bom? Em relação ao supervisor de entrada, quais são as obrigações desse personagem? Primeiro, emitir a PET antes do início da atividade. A PET, pessoal, é a permissão de entrada e trabalho. Então, como o próprio nome já diz, existe a liberação para entrar dentro do espaço confinado e também a permissão para trabalhar naquele espaço. Por isso que ela é diferente da PT, que é a permissão de trabalho você pode usar para outras atividades, como trabalho com eletricidade, trabalho em altura, trabalho a quente. Mas especificamente no espaço confinado, você permite entrar, justamente por isso que é feita as avaliações atmosféricas para identificar se é seguro entrar ou não. Se for seguro, aí sim o supervisor vai autorizar o trabalho dentro daquele espaço, tá? É o supervisor também que vai realizar os testes, tá? Antes da utilização. Então, é importante salientar o seguinte, tá? Quando se fala de teste do espaço confinado, existe um equipamento específico para essa avaliação, que é a chamada bomba de amostragem, tá? Essa bomba de amostragem, na extremidade dela vai ser acoplado um cano, tá? Onde quando a bomba é ligada, ela vai sugar o ar, certo? Diferente do detector. O detector, ele não vai sugar o ar. Ele apenas vai ficar dentro do ambiente e caso ele detecte a presença do gás, aí ele vai alarmar. E aí qual é o erro que é muito cometido pelas empresas? Numa condição dessa aqui, por exemplo, que você tem um acesso vertical. O supervisor vai, amarra esse medidor em um cordão e desce ele pela entrada. Aí é errado, por quê? Porque se ele não detectar, ele não alarma. Então, digamos, por exemplo, que o gás ele está concentrado em um determinado local do espaço que o medidor não atingiu. Então, por isso que tem que ser a bomba, porque a bomba ela suga o ar. E aí, se tiver gás confinado em qualquer área daquele espaço, ele vai ser capaz de detectar. Então, é um erro que as empresas cometem, tá? Mas é necessário você ter a bomba de amostragem para ser feita essa avaliação inicial antes da entrada e também o detector de gás, que é para ser utilizado durante a atividade. Tá bom? Implementar os procedimentos contidos na PET. Então, a PET é um formulário onde ele vai ter lá algumas perguntas, onde inclusive ele vai perguntar quais são os níveis de cada gás que foi detectado, vai perguntar algumas questões de segurança, utilização de equipamento, de EPIs, tá? Então, ele tem que se basear pelo formulário para ele identificar se realmente está tudo ocorrendo da melhor maneira. Assegurar que os serviços de emergência estejam disponíveis e que os meios para acionar estejam operantes, ou seja, antes de iniciar a atividade, o supervisor tem que verificar se realmente a equipe está atenta, se os materiais de resgate estão a postos e, caso seja necessário, o canal do rádio esteja operante para que ele possa acionar a equipe, tá? Então, enquanto o empregador ele tem que garantir os recursos, o supervisor ele tem que garantir que a equipe está atenta e está com os materiais operantes. Então, por exemplo, né, uma experiência de empresa. Às vezes, a empresa ela opta por colocar na equipe de emergência e salvamento brigadistas. Por quê? Porque além de eles já terem o conhecimento adquirido no treinamento, eles são pessoas que já têm uma habilidade maior para manusear os equipamentos. Então, assim, o ideal é que a equipe ela fique a postos, tá? Para que, caso seja necessário, ela possa atuar.
Só que, às vezes, a equipe ela não consegue ficar a postos, porque ela precisa realizar outras atividades, porém elas ficam sobre aviso. Caso o supervisor acione, aí vai as pessoas da equipe que estejam mais próximas. Aí, por exemplo, empresas que têm bombeiro civil, aí já fica mais fácil, porque aí o bombeiro civil ele faz parte dessa equipe de salvamento e aí ele está ali atento. Então, é a condição de ele ir até o local é mais fácil porque ele vai estar destinado só para essa condição, tá? Mas a legislação não obriga que você tenha um bombeiro civil. Ela obriga que você tenha uma equipe treinada, tá? Para que quando precise, a equipe conseguir se mobilizar. Cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário, ou seja, digamos que está ali próximo de iniciar uma atividade, só que aí de repente alguma coisa saiu do controle e aí o supervisor vai ter que cancelar o início daquela atividade até que aquela condição seja resolvida. Encerrar a PET após o término do serviço, até porque essa PET ela precisa ser guardada, tá? Por pelo menos 5 anos, e aí ela precisa ser rastreável. E aí normalmente qual é o padrão que se usa? Atualmente, a norma pede 2 vias. Uma via fica com o supervisor e outra fica com o vigia. Aí o que acontece é que a empresa fabrica, né, em gráficas, uns talões de PET com uma via e o carbono atrás. E aí tudo que você preenche na primeira via é transcrito para a segunda via através do carbono e aí é feita a separação. E aí quando a atividade é finalizada, que aí o vigia garantir que todo mundo saiu e que não tem mais ninguém lá dentro, aí o supervisor ele pode encerrar a PET, tá? Desempenhar a função de vigia quando previsto na PET. Então, por exemplo, como o treinamento supervisor ele tem uma carga horária maior, que é de 40 horas, ele tem condição de exercer o papel também de vigia. Ou seja, digamos que o vigia ele está lá no posto dele, né, na entrada do espaço, e aí de repente ele precisa ir para o banheiro. Ele precisa entrar em contato com o supervisor, para o supervisor ir render ele. Por quê? Porque o supervisor ele não precisa ficar no local, ele precisa ficar atento. Então, por exemplo, caso o supervisor ele vá render o vigia, ele vai executar o papel de vigia, e caso, por exemplo, seja necessário solicitar uma evacuação, ele mesmo pode fazer isso. Já no caso do vigia, ele não pode ser supervisor, justamente porque o treinamento dele não tem o complemento das funções do supervisor, certo? Assegurar que o vigia esteja operante durante a realização, ou seja, a equipe, supervisor, vigia autorizado, eles têm que estar em constante comunicação. Então, como eu falei, se eventualmente o vigia precisar se ausentar do local, antes disso, ele tem que informar o vigia que o vigia ia até o local. Não pode acontecer da atividade ficar sem um vigia. Aí, por exemplo, o vigia precisa se ausentar e o supervisor ele não tem condição de ir naquele momento render. Aí ele vai ter que pedir para todo mundo sair do espaço e aí depois que ele voltar, o supervisor tem que ir até o local, fazer uma nova medição atmosférica e aí caso tenha condições, ele fazer ele vai inserir os dados na PET e a atividade vai poder recomeçar. Justamente pelo fato de nós termos uma permissão de entrada e trabalho. Então, a cada entrada, eu preciso ter uma nova medição e, consequentemente, uma nova autorização, certo? E em relação às funções do vigia, tá? Ele vai permitir somente as pessoas autorizadas para trabalhar em espaço confinado. Então, normalmente,
o funcionário tem um crachá, ou então no próprio capacete ele tem um adesivo, informando que ele tem treinamento e que ele está apto a entrar. Manter continuamente o controle de pessoas autorizadas que vão entrar e sair dentro desse espaço. Então, às vezes, a empresa ela usa um método que é do crachá, ou seja, vai entrar 5 pessoas dentro do espaço, tem que ter 5 crachás lá na porta. E à medida que eles forem saindo, vão recolhendo os crachás, porque isso é uma forma de você realmente saber quem é que está lá dentro e você conseguir controlar. Porque, por exemplo, digamos que é um espaço confinado muito grande, que às vezes você não consegue nem ter a visão de todo mundo. É importante que você saiba realmente quem está lá dentro, fazer esse controle, para que não corra o risco, por exemplo, de você retirar as pessoas, encerrar a PET e ainda ter alguém lá dentro que talvez possa ter até desmaiado, por exemplo, né? Então, isso é muito importante. Permanecer fora do espaço junto à entrada, sempre em comunicação com os autorizados. Por isso que eu falei a importância da utilização correta do rádio, tá? Porque é imprescindível que essa comunicação aconteça, até para que o vigia possa ter noção de que está todo mundo bem lá dentro, tá? Acionar a equipe de emergência quando for necessário. Então, caso ocorra uma situação de emergência, um acidente ou algo do tipo, ele precisa acionar a equipe de resgate, tá? Ordenar o abandono do espaço quando ele identificar ou um sinal do medidor de gás, que identifica que tem alguma anormalidade no ar, ou então qualquer outra condição. Alguém que desmaiou, alguém que sofreu um acidente, ou alguém que notou alguma coisa estranha, ele, via rádio, já ordena o abandono do espaço e todo mundo precisa sair. Não realizar outras tarefas durante as operações, ou seja, realmente o vigia tem que ficar vigiando as pessoas, em constante comunicação, analisando, verificando, de olho mesmo. Mas a gente vê muito ainda, infelizmente, principalmente em grande parada, que às vezes você tem grande parada de manutenção, que é quando uma fábrica para que ocorra manutenção dos equipamentos. Aí, às vezes, você tem muitas frentes de serviço acontecendo ao mesmo tempo, e aí, às vezes, você pode ter 8, 10 espaços confinados ao mesmo tempo. E aí acontece muito, às vezes, participam muitas empresas terceirizadas dessas paradas, e aí você tem um vigia lá, que está lá na frente do espaço, só que aí, de repente, surge outra demanda e ele acaba saindo. Então, é muito importante coibir esse tipo de situação, porque é proibido, tá? E comunicar ao supervisor de entrada qualquer evento não previsto, tá? Que tenha sido identificado. Em relação ao autorizado, tá? O papel dele é cumprir aquilo que foi orientado e passado em treinamentos e procedimentos, utilizar corretamente os equipamentos fornecidos pela organização, ou seja, todos os equipamentos que ele vai utilizar, o próprio detector de gás, que ele precisa estar com ele fixado aqui na roupa, próximo das vias aéreas, não pode deixar no chão, não pode deixar encostado em algum local, tem que ficar com ele, tá? E também comunicar ao vigia ou ao supervisor qualquer situação que ele perceber que possa comprometer a segurança das pessoas que estejam lá dentro, tá bom? E em relação à equipe de emergência e salvamento, que são justamente os últimos personagens, né, do espaço confinado. Só um minuto, pessoal.
Em relação à equipe de emergência, pessoal, eles têm que assegurar que as medidas de salvamento e primeiros socorros estejam operantes, tá? Ou seja, eles têm que, antes de iniciar a atividade, preparar todo o material, preparar tudo aquilo que possa ser necessário para realizar um salvamento e principalmente levando em conta o espaço, porque, como eu falei, um espaço vertical em relação ao resgate é diferente de um espaço horizontal. Então, ele precisa ter acesso a essa formação para que ele possa organizar os materiais de acordo com a necessidade. Participar do exercício anual de simulado, ou seja, a NIE 33 obriga que anualmente haja um simulado, justamente simulando os possíveis cenários que possam existir dentro de uma empresa relacionada a espaço confinado. Então, é obrigatório que aconteça e haja ali lista de presença, fotos, seja feito um relatório para que possa comprovar que realmente aconteceu, tá bom? Em relação a medidas de prevenção, tá? A gente vai se atentar só a alguns pontos, tá? A organização que realiza o trabalho deve elaborar procedimentos que vão contemplar o quê? Primeiro, a preparação, a emissão, o cancelamento e o encerramento da PET. Ou seja, precisa ser definido uma preparação, ou seja, as ações antes, quais são os procedimentos para que ela seja emitida, quais são as condições em que ela vai ser cancelada e o encerramento, tá? Então, esses padrões, eles precisam ser definidos dentro do procedimento de espaço confinado. Requisitos para o trabalho seguro nos espaços confinados, ou seja, dentro do procedimento isso tem que estar tudo definido, e critérios para a operação dos movimentadores de trabalhadores autorizados, ou seja, quando você tem um espaço vertical, onde as pessoas vão precisar descer para realizar a atividade, aí você vai ter movimentadores de pessoas, que é o chamado tripé, que ele vai ficar ali na borda da entrada, e aí o vigia vai fazer a movimentação dessas pessoas para subir e descer, tá bom? Toda e qualquer entrada e trabalho em espaço confinado deve ser precedida de emissão da PET, ou seja, a PET é um item obrigatório para que uma atividade possa acontecer de maneira segura. Então, diferente de outras atividades, onde às vezes o uso da PR ele é suficiente, aqui obrigatoriamente a PET ela tem que ser preparada, tem que ser toda padronizada de acordo com a condição de cada espaço e ela precisa ser emitida, tá? Uma observação importante: a PET ela deve ser emitida em meio físico ou digital. Então, hoje você tem alguns programas, alguns softwares que eles fazem a abertura dessas PETs online, de maneira digital, às vezes por um tablet ou algo do tipo. E aí você consegue monitorar da mesma forma. O importante é que haja abertura e que o supervisor de entrada ele vá até o local do espaço confinado e ele realmente faça a análise do espaço junto com o vigia e os autorizados e a equipe, e aí ele faça ou não a liberação dessa atividade, tá? Como eu já havia comentado, a PET atualmente ela é emitida em duas vias. No passado era três vias, tá? Só que uma via ela ficava meio que no limbo e agora você tem essa definição de duas vias, tá?
Aqui nós temos o item também muito importante que trata em relação a controle de energias perigosas, ou seja, toda atividade, quando ela vai ser realizada em máquinas e equipamentos que você tem alguma fonte de energia que precisa ser controlada, como a energia elétrica, energia pneumática, energia, qualquer tipo de energia que possa exercer uma força e possa ocasionar um acidente, ela precisa ser controlada. Então, por exemplo, às vezes só o bloqueio da eletricidade não é suficiente para tornar uma atividade segura, porque às vezes você pode ter componentes que eles têm energia ainda pneumática neles, são componentes que podem se movimentar, fazer movimentos involuntários, tá? Então é importante que seja identificado quais são essas fontes de energia para que elas sejam bloqueadas, elas sejam etiquetadas, tá? Durante toda a atividade permaneça assim, e só após a conclusão da atividade de liberação do espaço é que essas energias poderão ser liberadas, tá? Aqui, duas informações importantes, né? Uma que eu já citei, que é em relação ao percentual aceitável de oxigênio, e aqui também se trata em relação aos equipamentos que são utilizados para fazer as avaliações atmosféricas. Primeiro, tem que atender às normas técnicas nacionais, ou seja, eles têm que ser padronizados e configurados de acordo com os parâmetros que são utilizados, efetuar a leitura instantânea, ou seja, aquele valor que ele mostrar no visor é o valor que ele está lendo naquele momento, ser intrinsecamente seguro, ou seja, ele tem que ser blindado para impedir qualquer tipo de transferência. Ser protegido contra interferências eletromagnéticas, possui alarme sonoro, visual e vibratório quando acionados, aliás, acionados simultaneamente, ou seja, quando o detector identifica alguma anormalidade em relação à atmosfera, ele precisa fazer um sinal sonoro, luminoso, visual e vibratório, ou seja, é realmente para chamar a atenção, não só de quem está dentro do espaço, mas também do vigia, tá? Para que realmente se perceba rapidamente que existe alguma normalidade e para que o local seja evacuado. Possui grau de proteção contra ingresso de poeira e água e possui manual em português. Em relação à calibração desses equipamentos, tá? Não existe uma norma que obrigue uma periodicidade de calibração. Ou seja, eu preciso calibrar meu equipamento uma vez por ano. Tudo vai depender muito do uso que você dá para ele. Ou seja, se for uma condição em que ele é utilizado ou diariamente ou semanalmente, ele precisa pelo menos anual. Porque quanto mais você utilizar o equipamento, mais ele vai descalibrar e aí menor vai ser o tempo de calibração. Agora, se por exemplo, digamos que você tem um equipamento, mas a atividade só acontece raramente quando tem uma grande parada, por exemplo, aí você basicamente só vai precisar de 1 ano e meio, 2 anos, é um tempo suficiente, tá? Informação importante, interessante. É proibida a ventilação com oxigênio puro, ou seja, justamente porque pode ter aquela condição de enriquecimento de oxigênio e tornar a atmosfera explosiva, tá?
Aqui nós temos o modelo da sinalização do espaço confinado, tá? A própria norma ela já traz esse modelo padrão. Então a gente identifica que aqui você tem frase de advertência, né? Proibida a entrada e risco de morte, tá? Tanto é que você vê aqui que é um boneco morto, né? Então, assim, realmente a sinalização ela chama a atenção para que realmente fique claro que é uma área de risco, é uma área que só é permitido entrar quem realmente tem autorização, porque é uma área perigosa, tá? A norma também vai trazer o modelo de PET, tá? Onde aqui ela vai trazer todas as informações que são obrigatórias ter em uma PET. Como foi falado, elas devem ser adaptadas à realidade da empresa, porém, o mínimo de informação que ela precisa ter é o que está aqui nesse modelo, tá? E aí a empresa faz a adaptação conforme a necessidade, tá? Aqui ele vai trazer o anexo falando sobre a capacitação, tá? E aí ele vai trazer aqui que a capacitação inicial do supervisor de entrada é 40 e anual 8, e vigia e autorizado 16 inicial e 8 anual. E a equipe de salvamento fica a critério do profissional que vai realizar o treinamento. Mas a carga horária mínima ela é de 24 horas, tá? Ok. Bom, pessoal, então aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá bom? A gente focou o nosso estudo hoje em algumas partes da IE33. A gente não se aprofundou muito, justamente porque, para esse momento, só o que a gente viu é suficiente, tá? E é isso, tá? Muito obrigado e bons estudos a todos.